Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando pela UltV, a TV da internet, também pelas redes sociais, nossos perfis no Instagram, no Facebook, o nosso canal no YouTube, está tudo no ar, está tudo ligadinho para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, quarta-feira, com reapresentação também a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos e para mais 20 cidades da região centro-oeste, no interior paulista. Pela próxima hora, a gente quer você aí, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão, interaja, faça perguntas aos nossos entrevistados de hoje pelo 973350038, mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, quarta-feira, como eu falei, por aqui o espaço nesse dia sempre aberto para os nossos assuntos relacionados com a saúde, com o bem-estar e com o comportamento, então a gente vai escalar aqui o nosso time de especialistas para essa conversa de hoje. Ana Caroline Almeida da Silva, ela é fisioterapeuta, pesquisadora do Núcleo de Pesquisas e Inovação em Organ-on-a-Chip e Engenharia de Tecidos da Universidade de Brasília. Ana Caroline está em Fortaleza para essa conversa com a gente. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Bem-vindo, obrigado pela presença, Ana Caroline. Também aqui na nossa conversa, a doutora Tayla Amaral, cirurgiã digestiva e bariátrica, sócia proprietária da clínica Belite. Doutora Tayla, como vai? Tô ótima, Mauro. Obrigada pelo convite. Espero poder colaborar com todos vocês nessa discussão de hoje. Obrigado pela presença. Também a doutora Bruna Baratella está aqui com a gente no nosso time de especialistas de hoje. A doutora Bruna é ginecologista, obstetra, especialista em sexologia e em nutrologia. Doutora Bruna está em Rondônia, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Obrigado pela presença. E também o doutor Enio Ziman, médico dermatologista, especialista em alergia e imunopatologia, sempre colaborando aqui com a gente. Doutor Enio, como estão as coisas? Bem-vindo, obrigado por colaborar mais uma vez. Tudo ótimo, eu que agradeço. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde, Mauro, boa tarde aos colegas. Estamos sempre prontos. Vamos lá, então, ao nosso primeiro assunto aqui desta quarta-feira, para análise e para o debate de todo mundo aqui. Olha, o presidente Lula sancionou agora na segunda-feira a lei que amplia o direito da mulher de ter acompanhante nos atendimentos em serviços de saúde públicos e privados. Antes, a legislação previa que a mulher poderia ter um acompanhante durante todo o processo de parto, mas agora mudou a partir dessa lei. Esse direito foi ampliado para qualquer procedimento de saúde, como consultas e exames. O objetivo de tudo isso, dar uma resposta, claro, ao crescente número de denúncias sobre casos de violências e estupro. Doutora Bruna, eu começo com você a respeito desse tema. Ótima legislação, veio em boa hora, né? Já estava mais do que na hora. Sim, eu acho ela muito interessante mesmo, principalmente por conta do benefício da paciente, né? De ter, além dela ter um atendimento ali, às vezes a gente também encontra muitas pacientes que têm uma certa dificuldade também no entendimento na hora do atendimento. Então, é importante também o acompanhante, é importante elucidar todas as dúvidas, não só do paciente, mas também do acompanhante, né? Porque muitas das vezes é aquela pessoa que é cuidadora ou que está convivendo com a pessoa. Então, isso é extremamente interessante, a gente ter o acompanhante ali para estar agregando a consulta. Ao meu ver, essa lei foi muito interessante mesmo. Agora, isso vem, na verdade, para formalizar, né? Porque a mulher, quando vai a uma consulta, naturalmente, quando pode, enfim, leva um acompanhante. Não havia um impeditivo em relação a isso. Mas é que agora temos uma garantia, né? Exatamente, né? Bom, isso para mim também realmente é só um plus, né? Porque realmente eu sempre
Para mim, como ginecologista, eu sempre faço muita questão que tenha um acompanhante, pela questão, assim, é uma exposição, né, da mulher ali, não só no trabalho de parto, como também na parte ginecológica, né? Eu abordo muito essa parte da sexualidade, então é interessante ter, por exemplo, o casal aqui para a gente conversar sobre todos esses pontos. É interessante, na hora do exame físico, ter esse acompanhante ali do lado, para que ele tenha uma segurança e uma certa tranquilidade também, e um maior entendimento de todo o procedimento que está sendo feito. Durante o atendimento, eu tento também fazer uma certa narrativa do que está acontecendo ali, para que seja feito aquele entendimento das duas partes, né, de todo o processo que está acontecendo. Isso acaba agregando muito a consulta e tranquilizando muito os pacientes, né? Então, é bem legal, isso eu gosto. Doutora Tayla, sua análise a respeito desse primeiro tema nosso aqui no programa Gente que Fala, a lei que amplia o direito da mulher a ter acompanhante em serviço de saúde. Mauro, eu vou te falar como uma pessoa que trata obesidade, né? A colega Bruna deu, de fato, a opinião dela, que é quem lida mais, acredito, com essa questão do acompanhante durante o procedimento, mas eu vou te trazer um pouquinho agora para a minha área, porque quando o paciente com obesidade ele vem à consulta, a maioria dos pacientes que eu trato hoje, que os cirurgiões bariátricos tratam, são mulheres. Então, acho que entra um pouquinho aí nessa lei, né? Pelo fato de 80% dos pacientes que a gente trata serem mulheres, muitas delas ainda vêm desacompanhadas, seja pelo estigma, seja pelo medo, seja por não saber que é extremamente necessário um acompanhante estar ali na consulta. Na minha área, muitas vezes o paciente ele vem muito ansioso pela mudança, né? Então, às vezes, durante essa ansiedade, a gente esquece algumas coisas depois da consulta. Então, é muito interessante, de fato, para mim, falando como cirurgiã bariátrica, ter essa lei como respaldo, né? Não só para mulheres, mas acredito que para homens também que tratem, que queiram tratar a obesidade com uma cirurgia bariátrica. Porque, às vezes, a gente, durante uma consulta, a gente chega ansioso e a gente esquece depois o que aconteceu durante aquela consulta, e daí o paciente ele vem depois cheio de dúvidas. Então, até para o paciente que eu peço para vir à minha consulta, eu já oriento, olha, vem com a tua rede de apoio, vem com o teu familiar, ou até com aquele familiar que às vezes é contra, para a gente poder esclarecer as dúvidas, né? Às vezes a gente é contra algo que a gente ainda não conhece, né? Então, eu acho super válido agora a gente ter esse respaldo, né? Principalmente para nós mulheres, na mídia a gente viu atualmente, mais recente, grandes relatos, né, de abusos que se tornaram aí, infelizmente, uma manchete nacional, e acredito que com essa lei a gente consiga ter um respaldo maior de que agora, sim, podemos ficar um pouco mais tranquilos em relação a isso. Importante também, não é, doutora Tayla, a necessidade da conscientização dos homens em relação ao acompanhamento das mulheres, não porque ele pode ir, porque tem uma lei que permita isso para fazer o acompanhamento. Ele deve ir, né? Ele tem que acompanhar a mulher, se for um companheiro, um irmão, por exemplo, acompanhar para ajudar, dar o apoio, ouvir o que o profissional tem a dizer, como destacou aqui a doutora Bruna, não é? Exatamente, exatamente. Inclusive, durante a nossa anamnese, inclusive a gente entra um pouquinho aí na área da Bruna e pergunta também sobre sexualidade. Então, é importante que o casal, né, o marido acompanhe a esposa sim também, caso seja o marido o paciente, para que tudo flua, né, para que a rede de apoio entenda os processos da consulta, os processos do tratamento, como se dará aquele acompanhamento, e até porque, Maurício, traz uma segurança, né? Eu não quero que traga uma segurança só para o paciente, eu quero que a rede de apoio dele também se sinta segura em colocar o tratamento conjuntamente nas nossas mãos, né? Sim. Ana Caroline, sua percepção sobre esse tema? Bom, Mauro, eu achei imprescindível essa lei, né? Termos essa questão em lei, porque principalmente durante a pandemia a gente viu várias denúncias de mulheres que não podiam ter acompanhantes por questões mesmo de segurança, né? Tanto em momento de parto quanto em procedimentos médicos, né? Exames. E quando essa lei ela veio após muitas denúncias, né? De violência contra a mulher dentro de ambientes hospitalares, de
questões de abusos contra as mulheres, e hoje eu vejo o quanto que é importante que a gente sancione essas leis para que os estabelecimentos de saúde eles também cumpram. E o mais interessante é que essa lei também diz, né, que em caso de segurança, como foi no caso da pandemia, essa mulher ela pode ser acompanhada por um profissional de saúde. Então, a gente garante com que essa mulher ela esteja acompanhada em todos os momentos. É imprescindível para que a gente consiga diminuir esses casos. É óbvio que na sociedade que a gente está hoje, né, a gente esperava que isso não fosse necessário, mas infelizmente é. Sim. Doutor Enio Ziman, sua percepção sobre esse tema? Acredito que o direito acompanhante sempre existiu, nem sempre foi respeitado. Mas o ideal é que realmente seja possível. Mas acho que é importante também o direito ao paciente não querer ser acompanhado, porque muitas vezes o exame médico é constrangedor. Eu atendo muitas vezes, inclusive, pacientes homens que precisam ser examinados, lesões genitais, precisam contar alguma coisa sobre como adquiriram e nem sempre querem estar acompanhados, querem, às vezes, uma certa privacidade. No mais, o acompanhante é até uma segurança para o médico, porque do mesmo jeito que a gente vê uma porção de denúncias, as denúncias podem ser exageradas, podem ser fantasiosas, então a presença do acompanhante nos protege também. Hoje nós temos um acompanhante que nem sempre é muito desejado, que é o celular filmando, né? Então eu já presenciei, e alguns colegas já relataram, do paciente entrar com o celular gravando ou filmando durante a consulta, e realmente é alguma coisa até um pouco constrangedora. No mais, mas, portanto, eu acho que desde que se avise, né, o famoso sorria, você está sendo filmado, não há problema. Na mão inversa, como você disse, não é, doutor Enio, também faz todo sentido o direito do não acompanhamento. Na sua área, né, na dermatologia, também há bastante exposição, dependendo da situação, né? Então, claro, o paciente tem direito à privacidade e pode não querer o acompanhamento também, né? É nesse sentido, né? Verdade. Eu vejo, por exemplo, no momento que o homem se dirige, por exemplo, a um exame de próstata, por exemplo, ele pode não querer ser acompanhado. Acho que tem esse direito também, né? Sim. Muito bem. Programa Gente que Fala, edição de quarta-feira por aqui. Sempre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, pela Altivia TV da internet, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. Está tudo no ar para você acompanhar essa nossa transmissão. E também com retransmissão à noite, a partir das 10 horas, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, que transmite para 20 cidades da região do Centro-Oeste paulista. Vamos agora, então, ao nosso próximo assunto. Vamos falar sobre a cirurgia bariátrica, né, gente? Que atualmente é o método mais eficaz para o controle da obesidade. O procedimento tem o objetivo não apenas de reduzir a gordura corporal, mas também de controlar as diversas doenças provocadas pelo excesso de peso. A bariátrica evoluiu muito nos últimos anos, muita coisa se tornou mais simples no procedimento, mais eficiente, mas ela sempre, claro, segue cheia de mitos que passam pela cirurgia em si, pelas consequências dela, riscos, métodos e pelo resultado final, né? Doutora Tayla, embora com toda essa evolução, né, por que a cirurgia bariátrica ainda tem tantos mitos ao redor dela? Mauro, primeira coisa é que a obesidade ainda é um mito, né? A obesidade ela ainda carrega muitos estigmas. Tem poucos pacientes que entendem ainda a obesidade como doença. Quando a gente tem uma doença crônica e que progride ao longo do tempo, e a gente entende que aquilo é crônico, né? A gente tende a procurar um tratamento e compreender de que aquele tratamento ele é para a vida, né? Eu acho que o grande estigma da cirurgia bariátrica hoje ainda é ver a cirurgia como um método fácil de emagrecer, né? Na verdade, não é isso que a gente quer trazer. O que a gente quer trazer, o maior foco da cirurgia, não é a estética. Quando o paciente ele chega com esse, olha, eu quero emagrecer porque eu quero ficar bonita, de fato, o foco desse paciente está errado e a gente precisa que ele entenda isso. O foco da cirurgia bariátrica é melhorar a qualidade de vida, né? Através de mudança de hábitos alimentares, de resolução de comorbidades que podem ter sido acompanhadas em relação a esse ganho de peso, né? Então, acredito que hoje o grande mito da cirurgia, o grande estigma que ainda surge, Mauro, é em julgar o paciente que opta pela cirurgia bariátrica, porque muitas vezes quem julga não entende o processo, não entende
o que aquele paciente passa tendo obesidade, as limitações que ele tem. Né? Às vezes o paciente com obesidade ele não consegue cruzar a perna, que para a gente que não tem é algo simples de fazer. Isso para ele pode ser algo muito difícil, muito complicado. Né? Tem pacientes que não se olham no espelho. Né? E todo esse estigma a gente precisa quebrar. Então, acho que a maior dificuldade hoje que a gente tenta mudar é essa visão cultural até que a gente tem sobre a obesidade e transformar isso em uma percepção de que é um problema de saúde sério e precisa ser tratado como tal. A cirurgia bariátrica evolui a passos largos, né? Sempre tem uma novidade, não é, doutora Tayla? Eu destaquei aqui na abertura, na introdução do nosso assunto, que ela ficou, por conta da tecnologia, evidentemente, o procedimento se tornou mais simples, mas longe de ser uma cirurgia simples, ou seja, as coisas ficaram mais facilitadas porque a tecnologia permite isso. Mas é um trabalho complexo, interdisciplinar, envolve muitas outros profissionais aí para o atendimento no pós-cirurgia. Isso é sempre muito importante deixar bastante claro, né? Exato. O tratamento da obesidade, como o tratamento de uma doença complexa, ela precisa ser multidisciplinar. Precisa ter o nutricionista, precisa ter o psicólogo orientando esse paciente, o endocrinologista, a fisioterapeuta, que está aqui também acompanhando a gente, né? Então, por ser uma doença complexa, a gente precisa se munir de armas para poder atacá-la de uma forma mais segura, né? E não adianta a gente fazer isso depois que operou. A gente precisa fazer esse preparo antes do paciente operar, porque a gente precisa fazer que ele entenda também, que ele tenha essa perspectiva de que a cirurgia ela não vai fazer todo o trabalho por ele, vai precisar ter a parte do paciente. Né? E para a gente conscientizar esse paciente, ele passa por um programa de preparação com a equipe multidisciplinar para que depois da cirurgia a gente consiga atingir o sucesso. E a gente não quer um sucesso a curto prazo, a gente quer um sucesso a longo prazo. Né? Então, para isso, a gente precisa da aderência desse paciente ao tratamento, que ele entenda todos os processos a longo prazo também. Optar pela cirurgia bariátrica, como em muitos outros procedimentos, não é uma questão de querer. Eu quero fazer a cirurgia, é uma questão de poder. A pessoa precisa estar em condições de saúde, ela precisa, se tiver numa obesidade muito além, ela vai ter que fazer um trabalho inicial para poder ter a segurança do procedimento, né? Tem toda essa visão. Exatamente, exatamente. Pacientes com super obesidade, que a gente chama pacientes com IMC acima de 60, a gente sempre orienta uma perda de peso obrigatória nesses pacientes. Para quê? Para que eu reduza o meu risco cirúrgico. Infelizmente, a gente não chegou naquele nível de que o risco das cirurgias seja zero. Acho que talvez a gente nunca alcance isso. Né? Mas, como você bem falou, a cirurgia bariátrica ela foi se tornando mais simples, entre aspas. Por quê? Porque a tecnologia vem melhorando e o treinamento das equipes também vem melhorando. Né? Hoje, uma cirurgia bariátrica, que antigamente era feita de forma aberta, ficava o paciente internado quase uma semana, ficava com dreno, ficava com sonda, hoje a gente consegue dar alta para esse paciente em 24 horas através de uma cirurgia que é feita por pequenos orifícios, quase imperceptíveis, e uma cirurgia que dura em torno de 40 minutos a 1 hora. Né? E por que a gente alcançou isso? Porque a gente está andando ao lado da tecnologia. Né? A gente não pode ficar aquém daquilo que está sendo desenvolvido. Né? Então, com esse treinamento, a gente consegue, de fato, estabelecer uma recuperação mais rápida para o paciente. E, claro, a perda de peso pré-operatória, ela é obrigatória? Ela não é obrigatória, lógico. Ela é recomendada. Porque quando o paciente ele perde peso antes de operar, ele diminui o risco da cirurgia bariátrica. Né? Então, como nenhum risco vai ser zero, né, a gente se aproxima muito desse índice quando a gente tem todo esse cuidado na preparação do paciente. Todas as áreas presentes aqui hoje têm tudo a ver com esse procedimento, né? Então vamos girar esse assunto, não é, Ana Caroline? A fisioterapia tem muito a ver com isso, especialmente para aqueles pacientes que, por exemplo, por conta da obesidade, enfrentaram problemas aí de mobilidade e vão precisar da fisioterapia. Exatamente, como muito bem a doutora Tayla pontuou, a fisioterapia, ela entra junto com uma equipe multidisciplinar para esses pacientes, no pré-operatório e no pós-operatório também. E no pré-operatório a gente tem aquele objetivo, né, de otimizar as capacidades pulmonares para que esse paciente diminua os riscos dele, né? E no pós-operatório, principalmente, a gente visa tentar fazer com que esse paciente se adapte às novas demandas físicas e metabólicas
depois da cirurgia bariátrica. E é importantíssimo que ele faça esse acompanhamento. Às vezes a gente pensa que não, vou só fazer consulta com o médico, só acompanhamento com o cirurgião, mas não, o ser humano, ele é complexo em si, então não tem como a gente tratar um ser humano apenas com uma área. É importante a integração de todas as áreas, e claro, a gente sempre conversa com a equipe da cirurgiã, a gente sempre conversa com a médica que acompanha, com outros profissionais de saúde, para que a gente juntos possa traçar o melhor tratamento para aquele paciente. Doutor Enio, o paciente bariátrico invariavelmente vai precisar do apoio do cirurgião plástico, vai precisar do apoio também do dermatologista, né? É uma técnica fantástica que realmente vem evoluindo muito. Eu acompanhei bastante essa evolução de épocas que ela não era tão satisfatória para uma época que realmente ela se tornou um instrumento imprescindível, inclusive em muitos casos para tratamento da síndrome metabólica, que são alterações de pressão arterial, de glicemia e coisas bastante graves e que podem levar o paciente realmente a uma situação clínica bastante de risco, muito mais risco do que a própria cirurgia. E o importante sempre é a hora de se indicar a cirurgia, antes que o paciente chegue em uma condição ruim para a cirurgia. Então, nesse ponto é importante, e o dermatologista, assim como o cirurgião plástico, entra na parte de recuperação da parte cutânea, da sobra de pele, que vem a ocorrer sempre. Doutora Bruna, em relação à sexualidade do paciente bariátrico. Sim, em relação à sexualidade, eu sempre falo que a sexualidade ela ainda é um tabu, né? E quando a gente leva em consideração, a doutora até pontuou alguns pontos em relação a isso, em relação à obesidade, não poderia ser diferente. Até porque existe uma desconexão, eu sempre falo isso para os pacientes, é uma desconexão cerebral que acontece ali, porque a pessoa simplesmente, ou ela não se reconhece mais daquela forma, ou ela não se aceita daquela forma, não no sentido de se aceitar, mas ela está insatisfeita com o que ela vê. Então, isso acaba gerando uma desconexão com o próprio corpo. E a mulher, dando o exemplo da mulher, ela tem muito esse efeito subjetivo em relação à sexualidade. O homem não, o homem ele é muito mais objetivo, o que leva a gente a pensar que quando ele tem alterações de sexualidade, ele está muito relacionado com os fatores, com os fatores hormonais, né? Porque ele faz um processo que a gente chama de aromatase, ele tem um aumento da gordura abdominal ali, e isso faz com que ele faça uma produção de um hormônio nada legal, no sentido da sexualidade, que acaba bloqueando esse efeito. Então, eles têm uma diminuição da libido, eles têm uma dificuldade de ereção, né? Então, eu sempre falo, o homem e a mulher na parte da sexualidade é um equilíbrio. A gente foca muito, né, na mulher, mas o homem também eu tenho muita empatia nessa parte quando eu atendo homens, essa parte da sexualidade, até porque primeiro eles sempre vêm para mim pela nutrologia. Né? Eles vêm e falam assim, doutor, eu estou querendo emagrecer. E sempre na minha anamnese, eu sempre pergunto, mas me conta um pouco, como que está a sua parte sexual? Como que está com a esposa? Como que estão os seus fatores emocionais? E sempre eles... Então, você sabe que agora que você está falando, tem sempre uma queixa referida. E os pacientes com obesidade, eles têm muito mesmo esse padrão, sabe? É um padrão que a gente precisa resgatar, sabe? A influência hormonal está extremamente prejudicada por conta da obesidade, né? Então, assim, a sexualidade, ela realmente é bem comprometida nesse aspecto. Doutora Tayla, como é que está o acesso hoje do paciente bariátrico, ou do paciente obeso, na verdade, ao tratamento bariátrico? E como é que está isso no setor público? Mauro, hoje tem-se uma campanha no SUS que acaba direcionando esses pacientes para tratamento em relação à obesidade. Porém, a gente sabe todas as dificuldades que o SUS enfrenta, de acesso, de continuidade de tratamento. E como a cirurgia bariátrica ela depende de uma rede complexa, de uma rede multidisciplinar, isso se torna um pouco mais arrastado. Existe, né, tem-se o programa de cirurgia bariátrica no SUS, porém, no geral, ele é um programa um pouco mais demorado para que se alcance a cirurgia.
tá? Alguns dados recentes para quem está nos assistindo, em torno de 1 a 2% apenas dos pacientes que têm indicação de cirurgia bariátrica conseguem operar, né? E isso levando em consideração não só pacientes da rede pública, mas pacientes também da rede privada, né? Isso mostra ainda que o nosso atendimento, o nosso alcance em relação à cirurgia bariátrica, ele é muito pequeno perto dos pacientes que necessitam desse tratamento, porque a cirurgia bariátrica é um tratamento, né? Então, a gente ainda tem essa dificuldade do paciente que depende da rede pública alcançar esse serviço de uma forma mais breve. Às vezes, tem pacientes que acabam falecendo na fila, esperando a cirurgia bariátrica, por conta do tempo de espera para que aconteça esse procedimento, né? Então, acredito muito que ainda precisamos avançar em políticas públicas de acesso a tratamento para pacientes com obesidade, de forma a encurtar esse tempo de tratamento, né, de alcance à cirurgia bariátrica, né, para a gente minimizar aí até tempos de internação hospitalar. Se a gente for colocar na ponta do lápis os gastos, os custos que um paciente com obesidade tem hoje no serviço público de saúde, talvez a gente mudasse um pouco esse panorama, porque, de fato, é um custo elevadíssimo para a rede pública. E para a gente fechar esse tópico, doutora Tayla, qual é o índice de sucesso da cirurgia bariátrica? Sucesso no sentido de aquele paciente que foi consciente em relação a tudo e levou a sério o pós, e, enfim, porque não adianta depois voltar a querer voltar a ter a vida normal que tinha antes, né? Tem todo um trabalho a ser feito posteriormente e o resultado está ligado diretamente a isso. Exatamente, eu sempre brinco assim que a responsabilidade a gente começa a dividir com o paciente desde a primeira consulta, né? Eu brinco que 50% é o procedimento cirúrgico, é a alteração anatômica que a gente faz no trato gastrointestinal, e 50% é a aderência do paciente ao tratamento. Então, a gente precisa dividir essa responsabilidade, porque não adianta eu fazer uma mega alteração anatômica se o paciente come errado no pós-operatório, né? E o que a gente quer com a cirurgia bariátrica, além de, lógico, mudar todo o panorama hormonal, né, que tem no corpo do paciente, é fazer com que ele entenda de que ele não pode voltar com os velhos hábitos, né? Quando o paciente ele entende que eu preciso mudar minha dieta, eu preciso fazer uma atividade física, eu preciso tomar as minhas vitaminas no pós-operatório, o índice de sucesso da cirurgia é elevado acima de 85%. Tem aqueles pacientes que reganham peso, é um fato, isso a gente não pode negar, mas se a gente for pegar os pacientes que reganharam peso no pós-operatório, a gente verifica que mais de 80% deles atingiram o peso ideal no pós-operatório, tá? E depois acabaram reganhando peso por falhas alimentares e falta de acompanhamento multidisciplinar, tá? O que só reforça a nossa posição de que a obesidade é uma doença complexa e ela precisa de um tratamento a longo prazo. Assim como um paciente que tem hipertensão toma sua medicação lá todos os dias, vai no cardiologista, o paciente com diabetes toma o seu hipoglicemiante e vai no endocrinologista anualmente, o paciente com obesidade ele precisa entender que também é uma doença crônica e precisa ser acompanhada como tal. Quando a gente conseguir essa conscientização, posso te dar toda a certeza, Mauro, de que a aderência à cirurgia bariátrica ela vai mudar de perspectiva, porque vai mudar a mentalidade dessas pessoas. Programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, pela UTV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, e pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, a Rádio Cultura que transmite para 20 cidades no Centro-Oeste paulista. Próximo tema aqui para a gente tratar, olha, gente, endometriose, difícil de falar, né? Infecção urinária, ovários policísticos, miomas. Os problemas ginecológicos são muito variados, são muito diversos, e por serem causados por estresse ou por hábitos de vida, nem sempre a solução está nos medicamentos. O que muitas mulheres não observam é que as práticas alimentares influenciam e muito as partes mais delicadas do corpo, não é, doutora Bruna? E até mesmo os alimentos saudáveis podem afetar diretamente para o bem e para o mal a saúde íntima feminina, certo?
Exatamente, sabe? Isso foi uma das. Sempre me perguntam, né, por que que eu resolvi fazer essas especializações depois que eu já tinha feito a minha residência de ginecologia e obstetrícia. Primeiro que durante a minha residência de ginecologia e obstetrícia, eu vi muito a necessidade de abordar um pouco mais e tentar compreender um pouco mais essa questão da sexualidade, né? Isso para mim é muito importante. Até porque algumas pacientes vêm só com essa queixa, né? Só com alterações da sexualidade. Isso eu não digo só por diminuição da libido, mas eu digo pela dor na hora da relação também e outros fatores também. Então, quando eu comecei a minha prática ambulatorial e até mesmo cirúrgica, eu comecei a perceber algumas alterações e algumas doenças que, com o tratamento convencional, eu não poderia ter uma boa resolução e uma melhora de fato dessas pacientes. Foi aí então que eu comecei a fazer nutrologia. Quando eu comecei a fazer nutrologia, eu percebi que a maioria, posso dizer, praticamente todas as doenças que existem estão totalmente relacionadas com o nosso hábito de vida, né? O que a gente vai fazer e proporcionar para o nosso corpo. O exemplo, por exemplo, da endometriose, a endometriose, por muito tempo, ela foi um acometimento que só poderia ser resolvido de forma cirúrgica. Só teria que tirar o útero e pronto. Mas se a gente for parar para pensar no mecanismo da endometriose, porque a endometriose ela é uma doença crônica, inflamatória, imunológica e psicológica. Porque é um tecido de dentro do útero, do endométrio, que sai do útero e vai para fora, para a parede abdominal, para a parte superficial ali de fora do útero, trompas, ovários, ligamentos, intestino, bexiga. Então, ela tem um acometimento ali em toda a parte do abdômen. E isso faz com que o corpo não reconheça aquela célula, porque de fato ela não é dali. Então, ela provoca um processo inflamatório, que logo depois de imediato tem um processo imunológico ali. Logo, as pacientes que têm endometriose, elas têm um acometimento de dor, que é muito frequente. Então, imagina só, uma pessoa que tem dor durante a relação sexual, que tem dores abdominais fortíssimas, cólicas menstruais, bom humor ela não vai ficar. E disposta para uma relação sexual, muito menos. Então, uma coisa intercala com a outra. E, por se tratar de uma doença inflamatória, os alimentos inflamatórios, eles prejudicam e pioram o quadro. Então, as minhas pacientes, eu sempre falo para elas, eu falo assim, olha, eu vou te passar toda uma reposição, uma melhora do estilo de vida, porque se você não melhorar a sua alimentação, eu não consigo ter nem 50% da sua melhora. Então, eu entro com as reposições orais, venosas e tudo mais, e também entro com a mudança de estilo de vida, que para mim é extremamente importante, desde o exercício físico aos hábitos alimentares, para diminuir o processo inflamatório sistêmico do corpo dela. E aí sim poder entregar mais qualidade de vida. Então, elas têm uma melhora assim absurda. E eu sei quando elas comem errado, porque elas chegam falando: olha, doutor, eu senti uma dor aqui a mais. Eu falo: como que tá a alimentação? Então, elas acabam comendo um pouquinho errado. Agora, um ponto importante para a gente abordar aqui, que é o que eu destaquei, a falta de observância das mulheres em relação a práticas alimentares, com relação aos próprios alimentos saudáveis. Não é porque o alimento é saudável que ele não vai causar inflamação e piorar a situação, não é isso? Exatamente. Eu sempre tento explicar de uma forma mais simples para as pacientes qual que seria a diferença para ficar mais fácil para elas se alimentarem. Então, eu falo assim, olha, tentem descascar mais e abrir menos. Quanto menos vocês abrirem pacotes, menos inflamadas vocês vão ficar. Porque alimentos em conserva, por exemplo, eles são extremamente inflamatórios, entendeu? Alimentos ricos em glúten péssimo para paciente, com o exemplo da endometriose. Mas, por exemplo, você falou, por exemplo, da candidíase. Paciente com candidíase ou com candidíase de repetição, se comer muitos alimentos com derivados de leite, glúten e açúcar, péssimo. Então, assim, a gente tem que selecionar e melhorar esse hábito de vida com alguns alimentos específicos. Sabe? Então, eu tento dar não sou nutricionista, né? Mas a parte da nutrologia me proporcionou muito esse feeling de orientação e também encaminhar muito para as nutricionistas para a gente poder fazer um acompanhamento, inclusive multidisciplinar dessas pacientes.
Sim. Bom, o caminho para isso tudo é a paciente procurar a nutrologia, né? A parte médica, não a nutricionista diretamente que é responsável por desenvolver o programa alimentar, mas procurar a parte médica. Isso, exatamente. Eu sempre oriento da seguinte forma: as pacientes elas chegam para mim, elas têm um diagnóstico, né? A gente começa a fazer um plano terapêutico. Nesse plano terapêutico, a gente começa a fazer literalmente um plano em relação a como que a gente vai abordar essa paciente, como que a gente vai fazer os passo a passo desse tratamento, desse plano terapêutico. As pacientes, um exemplo que a gente estava falando agora há pouco da candidíase de repetição. Eu explico para ela a importância, como que faz a replicação do fungo, como o intestino dela vai influenciar no acometimento dessa doença. Então, tudo isso, mais a medicação prescrita pelo médico e a orientação dela ir para um acompanhamento para fazer o plano alimentar, vem na sequência. Né? Aí vem a importância, importantíssima, assim, de todas as minhas pacientes, do acompanhamento nutricional para fazer o plano alimentar. Muito bem, a gente vai dar uma parada agora. Programa Gente que Fala, edição de quarta-feira com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Mensagem do nosso apoiador aqui no intervalo e a gente volta em seguida com mais assuntos para análise e debate dos nossos especialistas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta ao programa Gente que Fala no ar pela OLTV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, está tudo no ar para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, quarta-feira, e nesse espaço sempre os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Temos também a retransmissão do programa Gente que Fala, a partir das 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, em Dois Córregos, interior paulista. Na verdade, para toda aquela região de Dois Córregos, 20 cidades ali localizadas no centro-oeste paulista. Vamos falar aqui sobre o próximo assunto. Olha, no futuro, a tecnologia poderá até imitar o funcionamento dos órgãos para salvar vidas. Vejam só, um estudo em desenvolvimento busca elaborar dispositivos simuladores de órgãos vitais do corpo humano, como rim, intestino e coração, para ajudar no desenvolvimento de suas respectivas funções. A Organ on a Chip é uma estrutura mecânica em miniatura que usa um conjunto de chips para replicar funções dos órgãos e possui até canais por onde circulam os fluidos do corpo e em que são depositadas células vivas. Como é que isso tudo funciona, Ana Caroline? Como é que se traduz Organ on a Chip, essa estrutura mecânica? Bom, Mauro, Organ on Chip, né, são órgãos em chip. É uma tecnologia que ela vem se consolidando há muito tempo, mas que ela começou a ganhar uma força realmente em meados de 2010, quando a União Europeia ela começou a determinar que alguns cosméticos eles não poderiam mais utilizar testes com animais para que ele pudesse, né, ser distribuído amplamente para a população. E desde então, vários ativistas e até próprios cientistas, né, eles veem o quanto os testes com animais, eles não trazem uma boa eficácia. Existem alguns estudos que mostram que a taxa de eficácia de testar determinado composto ou fármaco em animais é apenas de 5 a 10%. E então a gente começou a se questionar, a sociedade começou a se questionar, os cientistas começaram a se questionar. Poxa, se essa taxa de eficácia para prever como que um determinado fármaco, produto, ele vai se comportar no corpo humano é tão baixa, por que a gente ainda utiliza ensaios com animais? Então, os órgãos on-chip eles surgiram, né, dentre essa principal necessidade da gente tentar trazer ensaios que trouxessem mais segurança e pudessem ser mais previsíveis em relação a estudos farmacológicos e também
equipamentos médicos. Então, John Ingber, lá em Harvard, ele começou mesmo a fazer essas tecnologias ir para frente, e ele publicou o primeiro estudo relacionado a células pulmonares, né? E aí, desde então, vários cientistas eles vêm aprimorando essa tecnologia para que a gente consiga fazer outras replicações de outros tipos de células e tecidos, como rim, tecido cardíaco e por aí vai. E hoje o nosso núcleo de pesquisas aqui da Universidade de Brasília, que é o núcleo organochip da UNB, que ele é coordenado pela professora doutora Suélia Rosa, a gente está criando uma plataforma nossa, né, personalizada, para analisar feridas do tipo do pé diabético. Essa temática, ela é estudada pela professora Suélia, pelo núcleo de pesquisas há um bom tempo, mais ou menos desde 2010, e desde 2010 para cá, a gente desenvolveu, né, ela principalmente desenvolveu um equipamento, o RAFA, que hoje está passando por aprovação Anvisa, que teve ensaios clínicos randomizados que mostraram sua eficácia para a cicatrização de feridas crônicas, e vendo a necessidade de testes de equipamentos e testes farmacológicos mais voltados para essa questão da úlcera diabética, a gente está desenvolvendo essa plataforma, né, o nosso núcleo de pesquisas, e vamos tentar ver o que a gente consegue aí de avanços nessa área. Pacientes já são submetidos a essas pesquisas na Universidade de Brasília? Eles já podem colher os resultados disso? Ainda não. Na verdade, o organochip, o que ele é? Ele é uma estrutura, né, bem parecida com o chip, onde ele conta com câmaras e microcanais em escalas nanométricas, onde a gente pega um pouco de cultivo, a gente cultiva tecido ali dentro, pode ser linhagem primária ou secundária, né? E a partir dali a gente vê como que aquele metabolismo, como que aquele determinado tecido ele vai se comportar lá dentro. E com isso a gente consegue modelar doenças e consegue também modelar uma medicina personalizada. Então, pacientes que não são responsivos a determinado fármaco. A gente pode pegar um pouco de cultura de células daquele paciente, cultivar dentro do chip e ver como é que ela vai agir. Por que não está acontecendo isso? Que a gente esperava. E qual a expectativa de finalização desses estudos, seja no Brasil, aí pela Universidade de Brasília, ou até fora, já para aplicação mesmo nos pacientes e poder cada um colher os resultados de toda essa ciência? Bom, atualmente ainda existem leis que não consideram, principalmente aqui no Brasil, que não consideram o organochip ainda como um método alternativo que pode ser utilizado amplamente. Então, o nosso núcleo de pesquisas ele é bem inovador nessa questão. Lá fora, a FDA está tentando fazer alguns ensaios com as plataformas organochip, tendo alguns sucessos relacionados à mesma substituição, né, de testes com animais e possivelmente ou diminuição ou substituição de testes com humanos. A nossa expectativa é que a nossa plataforma, né, com tecnologia nacional, ela possa suprir essa necessidade que a gente tem hoje de testes com animais, reduzir ensaios clínicos e trazer mais respostas, não somente aplicação para pé diabético, como para outras patologias também. Dá para prever qual é a área da medicina que melhor vai ter resultado, que vai ser mais impactante? A área da cardiologia, a área da gastroenterologia, enfim, a nefrologia, quem é que mais pode obter sucesso com essa tecnologia? Claro, depois que tudo estiver mais desenvolvido e com as devidas autorizações. A gente acredita que basicamente todas as áreas, porque assim, existem grupos, né, pesquisadores mundiais que estudam a parte renal, que estudam a parte cardiológica e por aí vai. E o mais interessante é isso, que cada chip, geralmente ele tem um design específico, porque aquele tecido ele tem características específicas. Então quando a gente coloca dentro do ambiente tridimensional da microfluídica, a gente tem que replicar aquele determinado tecido com as suas próprias características. Então, a gente acredita que basicamente todas as áreas da medicina podem ser, sim, beneficiadas com esse tipo de estudo, com esse tipo de plataforma, e com isso a gente consegue avançar na questão de translação, né, que é tirar um determinado fármaco, determinado composto ou medicamento da bancada dentro da universidade para que ele possa ir para a população que mais precisa. Então, hoje em dia, no país, existem estudos que mostram que esse processo de translação, ele demora cerca de 14 anos. Então, demora 10, 14 anos e vários bilhões de reais para que um determinado novo fármaco possa estar
dentro de uma prateleira de farmácia e ir para a população. E com o organochip, a gente vai conseguir prever melhor se aquele fármaco realmente ele tem os efeitos que a gente espera, a gente consegue ver a questão da dosagem melhor e também fazer com que esse processo ele seja avançado de forma muito mais rápida e menores custos também. É. Uma das grandes expectativas de todo mundo é em relação a essa área da neurologia, das demências, né? Com o avanço da idade, a longevidade, né, de cada um de nós, essas doenças degenerativas dos neurônios, né, estão cada vez mais presentes, né? Será que a gente pode encontrar aí um caminho de prevenção de Alzheimer, de Parkinson e tantas doenças neurodegenerativas? Sim, existem vários grupos que pesquisam nessa área, né? Principalmente porque dentro desse ambiente biomimético, né, em microescala, a gente consegue visualizar como que o determinado tecido, como que os neurônios eles agem, como que os biomarcadores, os fármacos eles agem, e dessa forma a gente consegue prever fatores relacionados ao surgimento de doenças. Então, é uma tecnologia que ainda está avançando, apesar de estar sendo estudada desde mais de 10 anos atrás, né? Mas, ainda assim, é um pouco recente, mas ela está avançando rápido. A gente acredita que com ela a gente vai conseguir prever melhor o comportamento das doenças, prever melhor a questão de trazer fármacos para a população e também equipamentos médicos. Uma parte da nossa grande inovação é essa questão de testar equipamentos médicos dentro do organochip. Então, nossa plataforma que a gente está desenvolvendo, ela é voltada justamente para isso. A nossa equipe é de engenharia biomédica e a gente está totalmente relacionado a essa parte. Vamos torcer para ter bom investimento para isso, né, Ana Caroline? Qual é o dinheiro público nisso? Na verdade, a gente está sendo patrocinado, né, pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e pela Finatec também. E graças aos nossos apoiadores, nós estamos conseguindo desenvolver essas pesquisas, né, conseguir maiores avanços e acreditamos que em breve vamos ter bons resultados. Muito bem, parabéns aí para vocês no trabalho na Universidade de Brasília e, enfim, para todo mundo que está atuando nisso, no Brasil ou fora daqui, enfim, grandes novidades aí em breve, tomara, né? Vamos passar para o próximo assunto aqui no programa Gente que Fala. Olha, a pele é o maior órgão do corpo humano, possui múltiplas funções que vão da proteção física e térmica até a imunológica. A pele se modifica desde o nascimento até a velhice, e aí a gente consegue, por conta dessa modificação, até indicar a idade de uma determinada pessoa, né? Além disso, há fatores que aceleram a flacidez, as rugas e manchas, como a baixa hidratação, a má alimentação, a poluição, fumo, álcool, estresse, sedentarismo e principalmente a exposição sem proteção solar. Doutor Enio Ziman, a idade da pele não quer dizer necessariamente, ou a aparência da pele não quer dizer necessariamente a idade da pele, né? Realmente, a aparência pode não refletir, assim como o envelhecimento da pele pode não ser proporcional ao envelhecimento cronológico. Uma pele bem cuidada pode se apresentar muito bem em diversas fases da vida, na tal da terceira idade, né? A pele da gente ela é complexa, ela é composta por células queratinizadas e por anexos, onde entram as unhas, cabelos, e realmente esse conjunto faz com que a gente, observando uma pessoa, a gente faça uma espécie de uma avaliação da fase da vida que essa pessoa se encontra. A gente olha uma pessoa que tem os cabelos brancos, imagina que tem uma certa idade. Embora existam pessoas que têm cabelos brancos aos 20 e poucos anos, né? E existem pessoas que não tenham cabelos brancos aos 50, 60. Mas são indícios. A gente olha a distribuição de pelos, a implantação dos cabelos, o brilho da pele, o viço da pele, que é muito influenciado pela quantidade de colágeno que ela possui, e a gente avalia. E realmente a pele é sustentada por um subcutâneo, ou por uma estrutura muscular por baixo. Então, a boa saúde ajuda a ter uma boa pele, e uma boa pele
vai ajudar a ter uma boa saúde. Mas não há consciência em relação a isso, né? Quando as pessoas olham para o espelho e veem, nossa, mas tem alguma coisa errada, elas não exatamente sabem o que foi que levou aquilo, porque não estão prestando atenção nisso, né? Bom, como a maioria dos problemas que a gente tem de saúde ou não, existe uma variação muito intensa. Existem pessoas que se preocupam em excesso, existem pessoas que se preocupam, que não se preocupam praticamente. E, logicamente, o ideal está no meio, né? Eu acho que a gente tem que realmente se preocupar com a nossa saúde de uma forma global, uma boa alimentação, bons cuidados, usar protetor solar, alimentos que não sejam extremamente calóricos, alimentos que forneçam as calorias necessárias. Então, tudo exige um equilíbrio. O equilíbrio sempre é o melhor. Naturalmente, as mulheres cuidam mais da pele do que os homens, seja por vaidade, seja por uma maior conscientização em relação aos cuidados com a pele. Os homens têm mais problemas quando aparecem no seu consultório, e aí relacionados a esses fatores, por exemplo, que eu destaquei aqui, o fumo, o álcool, porque isso está mais presente mesmo na vida do homem. Realmente, não há dúvida que as mulheres se cuidam melhor do que os homens. Porém, elas cuidam melhor dos homens delas e dos filhos delas do que delas mesmas. Então, realmente, há uma necessidade de uma certa parceria nesse ponto. Eu acho que realmente o homem tem seus problemas de pele, assim como a mulher tem também. A característica da pele do homem, a própria testosterona, protege muito a pele, mas muitas vezes, por proteger, deixa passar a hora ideal de intervir. Então, com muita frequência, o homem chega ao consultório trazido pela esposa. Olha, ele tem esse problema, esse e esse. E ele olha assim para ela com aquela cara de fala, escuta, fica quieta, não, isso não está me incomodando, não quero fazer tratamento. Não, não, mas tem que tratar mesmo, isso vai te dar problema para frente. Então, realmente, existe uma necessidade de uma colaboração. E a indústria cosmética, ela está voltada para ambos os sexos? Ela está, porque antigamente era uma coisa mais para a mulher mesmo. A indústria cosmética está olhando mais, o homem está interessado nos produtos. As indústrias, em geral, olham os seus lucros. E, realmente, a indústria cosmética vê nesse campo um campo a ser explorado. Se eu estou ganhando X com as mulheres, eu posso ganhar 2x se os homens consumirem tanto quanto as mulheres. Então, a indústria tende a olhar para esse lado, estimular esse lado. Nem sempre esse lado reage da forma ideal. Normalmente, como a gente falou, que a mulher se cuida melhor e a mulher também investe mais. Muitas vezes o homem não quer gastar dinheiro e tempo com tratamentos estéticos. Mas isso é uma coisa que está mudando muito, tá praticamente invertendo. Realmente, muitas vezes o homem, por ter uma facilidade maior de controlar a finança da casa, acaba invertendo isso, acaba realmente investindo mais nisso. Mas continua insistindo que o ideal é o equilíbrio. Quando um determinado problema de pele tem a ver com um fator externo, a poluição, por exemplo, e quando tem a ver com algum problema de saúde e que está afetando a pele, doutor? Sempre essas coisas são multifatoriais. Hum. Sempre os fatores externos vão levar ao envelhecimento da pele, o contato com o sol, com o vento, a própria limpeza da pele, à medida que protege a pele da sujeira, da oleosidade, tira a camada de defesa, altera a chamada microbiota, que é muito importante. A gente tem micro-organismos que vivem na nossa pele é populada e que são muito importantes na defesa da pele e no aspecto saudável da pele. A gente utiliza hoje muito de probióticos e de pré-bióticos que fazem com que a pele tenha uma biologia saudável e que propiciam uma saúde cutânea.
A dermatologia, doutor Enio, e os seus procedimentos, né, também tem avançado a passos largos aí por conta da tecnologia. Hoje, muitas coisas podem ser feitas dentro do próprio consultório do dermatologista, né? Antes, não, tinha que fazer alguma coisa em hospital, uma internação eventual. Hoje está uma situação bem mais favorável para isso também. Sim, porém, sempre mantendo a segurança. Existem procedimentos que realmente estão ao alcance do consultório e existem procedimentos que devem ser feitos preferencialmente em âmbito hospitalar. Sempre a preocupação é com segurança, mas a quantidade de procedimentos feitos em consultório aumentou muito e esses sim feitos com toda a segurança do mundo. Gente, olha, perguntas da nossa audiência, uma para cada um aqui. Eu vou pedir bastante brevidade para a gente cumprir com todas elas aqui. E eu começo, o doutor Enio está falando. Então eu vou aqui com a Camila Gouveia. A doutora Enio, ela está na ONTV acompanhando a gente e ela pergunta se hiperidrose é permanente. Quando a gente fala em hiper é mais do que o normal. Então, ela pode se normalizar com tratamentos, com a idade. Existem procedimentos para tratamento da hiperidrose, que são procedimentos desde clínicos até cirúrgicos, e ela tem tratamento, então não posso dizer que ela seja permanente. Doutora Bruna, a Patrícia Gonçalves está no Instagram acompanhando o programa, gente, que fala, ela quer saber até que ponto os alimentos considerados afrodisíacos são um mito. Olha, eu sempre falo assim, eu gosto de alguns alimentos, né, que eu recomendo, até porque eu tenho pacientes que são um pouquinho relutentes à reposição hormonal de cara, né? Mas eu sempre explico para elas que existem alguns que podem agregar, mas nunca vão substituir a terapia em si. Sempre são consideradas como terapias complementares. Um exemplo que a gente tem é o tribulus terrestre. Pacientes quando está entrando na menopausa, ou tá até mesmo na transição, a gente pode fazer o uso da amora, que ajuda muito. Ela tem um padrão ali muito parecido com o estrogênio, né, no nosso corpo, que é um tipo de hormônio feminino, mais predominantemente na mulher. Então, assim, existem algumas medicações, e algumas medicações que eu digo assim, algumas plantas maravilhosas que a gente pode usar ao nosso favor, mas nunca a gente pode usar ela como uma substituição. Realmente eu considero um mito quando a pessoa fala assim, não, é possível a substituição apenas com produtos naturais. Então, isso eu realmente não recomendo, mas eu recomendo que possa ser feita, sim, uma terapia complementar, tanto da parte dos fitoterápicos, quanto da parte dos chás, da parte das medicações que podem apimentar, algumas plantas que podem apimentar ainda mais a relação. Tudo que Agora, complementa é bom. esses elementos complementares, eles ganham ajuda também, né, do próprio psicológico, né? A pessoa, a partir do momento que ela, né, eu estou usando aqui alguma coisa, um plus, né? Então, o psicológico acaba ajudando também, né? Exatamente. Lembra que a gente conversou até da parte da subjetividade. Quando eu digo a parte subjetividade, eu estou falando da parte emocional, né? E a sexualidade, ela é extremamente emocional e extremamente psicológico também, né? Assim, mais de 90% eu posso chegar a falar que é responsivo dessa forma. A mulher, vou dar um exemplo, se você acorda de manhã e dá um bom dia para uma mulher que ela não achou legal, acabou. É calça jeans, não tem jeito, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Por quê? Porque é a subjetividade, é a delicadeza, entendeu? O homem talvez ele esqueça, né? Mas a mulher, ela fica ali, ela é mais subjetiva. E quando a gente associa esses fatores emocionais com a parte fitoterápica, com os extratos e as partes naturais, a gente tem uma ajuda também, mas não tem como substituir outras ferramentas de tratamento. Ana Caroline, a Larissa Gaion está no YouTube e pergunta: um órgão criado por essa tecnologia, pelo órgão nanachip, né? Pode ter uma menor rejeição do corpo hospedeiro do que um órgão de uma outra pessoa? Ela foi bem além agora em a criação de um órgão a partir do órgão nanachip. Ah, bom, essa questão de criação de órgãos ainda não é um alvo, né, de estudos do organochip. É realmente a gente replicar uma determinada cultura de células de um órgão já existente e ver como é que ela vai agir.
Pode ser sim que futuramente a gente tenha essas aplicações, mas por hora é mesmo ver como é que as patologias agem, ver como é que a farmacologia age dentro daquele ambiente biomimético. Legal. Dada a resposta, então, aqui para a Larissa, a gente vai para o Rodrigo Monteiro, ele está no Facebook. Doutora Tayla, há alguma restrição alimentar para quem passou por uma cirurgia bariátrica? Sim, Mauro, existem algumas adaptações da dieta, tá, para quem fez a cirurgia bariátrica, justamente para deixar esse pós-operatório mais confortável, né? Geralmente, durante os 7 primeiros dias, o paciente ele fica com uma dieta mais restrita, à base de líquidos, né? E após esse período, a dieta vai sendo incorporada de consistência até que ele atinja a alimentação habitual do dia a dia, né? De forma mais saudável possível, logicamente. Né? Mas sim, é feita uma adaptação da dieta para que o pós-operatório se torne bem mais confortável. Por isso, o acompanhamento nutricional também é fundamental. Muito bem, vamos para as despedidas de cada um. Doutora Tayla está com a palavra. 5 segundos, sua despedida e seus canais. Gostaria de agradecer basicamente a minha família, a Deus, por estar aqui. Quem quiser me acompanhar nos meus canais, doutora DRA Tayla Amaral, né? Estou no Instagram e no Facebook e fico aberta aí às diversas dúvidas que possam surgir. Ana Caroline, despedida e canais, 5 segundos. Muito obrigada, pessoal, principalmente pelo convite. Obrigada aos membros do Núcleo Organochip. Quem quiser me seguir é @CarolineAlmeida_S, com K. Doutora Bruna, sua despedida e canais, 5 segundos. Agradeço a todos pelo convite, principalmente também quem assistiu, a minha família e todos os colaboradores aqui presentes. Meu Instagram é DRA Bruna Baratella. Tenho tanto Instagram quanto blog, quanto o Facebook, disponível também para esclarecer qualquer dúvida que venha a surgir. Muito obrigada. Obrigado, doutora Bruna. Doutor Enio, a chave do programa em suas mãos. Pode fechar. Muito obrigado mais uma vez pela participação, mais uma vez um programa esplêndido, resolvendo muitas dúvidas das pessoas. Parabéns, Mauro, pelo programa, parabéns à emissora e os meus contatos, dermatoenio@gmail.com.br e @dermatoenio. Dermato Enio no Instagram. Dermatoenio no Instagram, perfeito. Muito bem, então ponto final aqui nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, de quarta-feira, e os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento desfilaram por aqui, com a Ana Caroline Almeida da Silva, fisioterapeuta, pesquisadora do Núcleo de Pesquisas e Inovação em Organochip e Engenharia de Tecidos da Universidade de Brasília, a doutora Tayla Amaral, cirurgiã digestiva e bariátrica, sócia proprietária da Clínica Belite, doutora Bruna Baratella, ginecologista e obstetra, especialista em sexologia e também nutrologia, doutor Enio Ziman, médico dermatologista, especialista em alergia e imunopatologia. Programa Gente que Fala é sempre realização da ABCom, a apresentação é minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você do outro lado, espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã, quinta-feira, com mais edição do programa Gente que Fala. Um abraço, tchau, até lá.